Você vai ouvir em destaque no Panorama CBN. Tarifaço confirmado. Os Estados Unidos vão cobrar uma taxa extra de 25% sobre produtos brasileiros a partir da próxima quarta-feira. O governo Lula prepara uma reação com a lei da reciprocidade. Equipe econômica tenta adiar a aposentadoria especial dos agentes de saúde. A medida pode custar quase 30 bilhões de reais em 10 anos. E o governo ameaça recorrer ao Supremo. Manaus continua em estado de alerta depois de um vazamento de produto químico no distrito industrial. Ao menos 16 pessoas procuraram atendimento médico. E a Argentina consegue uma virada histórica sobre a Inglaterra com 2 assistências de Messi e vai enfrentar a Espanha na final da Copa do Mundo. Hoje é quinta-feira, dia 16 de julho e o Panorama está no ar. Olá, muito bom dia para você. Eu sou o Gabriel Freitas e começa agora mais uma edição do Panorama. Durante o podcast, manda sua mensagem para mim, seu comentário ou conta de onde você está acompanhando a gente. O meu Instagram é o @gabafreitas e o meu e-mail é o gabriel.freitas@cbn.com.br. No final da edição, claro, mais recados para vocês aí do outro lado. Vamos começar a tocar notícia. E a gente começa com essa decisão anunciada no início da madrugada, né? No final da noite de ontem, alguns outros detalhes no início da madrugada de hoje. Agora oficial mesmo, o novo tarifaço dos Estados Unidos contra os produtos brasileiros começa na próxima quarta-feira. A taxa extra vai ser de 25%, né? Mas o anúncio feito no início dessa madrugada, finalzinho da noite, trouxe uma lista bem maior de exceções. São 864 isenções, né? Ficaram de fora produtos importantes para exportações brasileiras, como carne bovina, café, celulose, petróleo, gás natural, laranja, suco de laranja, aviões e peças da Embraer. Também escaparam itens como ferro-gusa, terras raras, mel orgânico, pescados e crustáceos. Os Estados Unidos decidiram poupar principalmente produtos que fazem falta por lá, né? Ou que poderiam ficar mais caros para o próprio consumidor americano. Claro que esse impacto eles não querem, né? Fica ruim para o Trump. No caso da carne, por exemplo, o governo dos Estados Unidos reconheceu que a tarifa poderia aumentar ainda mais os preços num momento em que o rebanho dos Estados Unidos é o menor em 75 anos. Já produtos como etanol, máquinas agrícolas, roupas, calçados, açúcar orgânico e vários itens industrializados vão entrar no país pagando a taxa extra. As mercadorias que tiverem saído do Brasil antes do início da cobrança também vão ficar livres desse tarifaço. O governo Lula reagiu durante a madrugada, né? Chamou a decisão de injusta e anunciou que vai começar o processo para usar a lei da reciprocidade. É aquela lógica simples que a gente até explicou ontem para você aqui no Panorama. Se os Estados Unidos criam uma barreira contra os produtos brasileiros, o Brasil também pode responder, né, com medidas sobre produtos americanos. O país ainda vai levar o caso para a Organização Mundial do Comércio. E o ministro da Fazenda, Dário Durigan, disse que o governo está preparando medidas para ajudar as empresas e os trabalhadores mais atingidos por aqui. Os empresários brasileiros, as famílias brasileiras, os caminhoneiros brasileiros, os agricultores brasileiros não podem ser prejudicados por medidas injustas adotadas por outros países. Na mesma linha de princípio do que a gente já fez, o governo brasileiro não vai deixar os agricultores, os empresários e as famílias brasileiras na mão. Nós vamos fazer uma avaliação sempre cuidadosa pelo compromisso de futuro, compromisso fiscal que nós temos, e nós vamos endereçar sempre protegendo a nossa população. Só que essa possibilidade de o Brasil responder abriu um novo capítulo nessa disputa, hein? Um alto funcionário do governo americano disse que os Estados Unidos pode rever as próprias medidas se houver uma retaliação brasileira. Agora, atenção a esse detalhe. Isso não quer dizer, viu, que Washington prometeu diminuir ou cancelar o tarifaço. Esse alto funcionário não explicou o que seria essa revisão. Ela tanto pode abrir espaço para uma mudança negociada, quanto levar às novas medidas contra o Brasil.
Essa autoridade norte-americana disse só que uma troca de retaliações não interessa a ninguém e que os Estados Unidos continuam abertos ao diálogo. Então os dois lados estão se preparando aí para reagir, né? Mas também estão tentando evitar que essa disputa vire uma guerra comercial ainda maior. Essa decisão já aumentou a troca de acusações entre os governos, porque o secretário de Estado americano Marco Rubio atacou Lula e disse que o presidente brasileiro não negociou de boa fé. O Itamaraty respondeu que fez mais de 30 reuniões com autoridades dos Estados Unidos desde o início dessa disputa, né? O governo brasileiro também acusou a família Bolsonaro de trabalhar pelo adiamento das tarifas para depois das eleições. A nota cita os documentos enviados por Flávio Bolsonaro à Casa Branca. Agora, a maior preocupação está nos setores que ficaram fora da lista de exceções. Empresas de calçados, móveis, máquinas e outros produtos industrializados podem perder compradores para concorrentes de países que não vão pagar a mesma taxa. O economista Bruno Caraza disse para a gente que essas empresas vão precisar buscar outros mercados. Então essa é uma medida muito ruim para as empresas brasileiras que fornecem para as empresas americanas, para o mercado americano, tanto aquelas que são filiais até mesmo de empresas americanas aqui que fazem produtos e vendem para suas matrizes nos Estados Unidos, como empresas aqui no Brasil que desenvolvem produtos específicos para o perfil do consumidor americano, como é o caso da indústria de máquinas e equipamentos, da indústria de móveis, da indústria de calçados. Então, essas empresas sofrem de uma maneira mais acentuada os impactos dessa sobretaxa. E aí, a saída para essas empresas é buscar novos mercados, já que o governo americano está fechando cada vez mais, protegendo cada vez mais o mercado deles. E só para te lembrar, essa discussão começou há um ano, né? Para os Estados Unidos, o Brasil está adotando práticas consideradas desleais em 6 áreas. Eles estão reclamando das barreiras ao etanol americano, das regras para as big techs, da proteção contra a pirataria e das políticas de combate ao desmatamento. E tem o PIX também, né? Que também entrou nessa lista. O governo americano está dizendo que não quer acabar com a ferramenta, mas quer mais espaço para os bancos e empresas dos Estados Unidos competirem no mercado de pagamentos brasileiro. O governo Lula está rejeitando essas acusações e afirmando que o PIX não vai entrar em negociação de jeito nenhum. Mas o governo americano também deixou aberta a possibilidade de modificar a cobrança se houver avanço nas conversas e mudanças, nas áreas práticas questionadas. Então a tarifa começa na próxima quarta-feira, mas até lá, e mesmo depois disso, a negociação entre Brasil e Estados Unidos vai continuar. Por enquanto, o início do tarifaço está para começar na quarta que vem, às 1h01 da madrugada, pelo horário de Brasília, 00:01, no horário da costa leste dos Estados Unidos. Para você que ouviu a edição da noite do Panorama CBN de ontem com Leandro Gouveia, o resultado principal da nova pesquisa Quest para eleições já é conhecido, Lula abriu 8 pontos sobre Flávio Bolsonaro no eventual segundo turno. O presidente aparece com 45% das intenções de voto contra 37% do Flávio Bolsonaro. Mas a gente volta ao assunto porque apareceram novas declarações de Flávio sobre 2 crises que, de acordo com a pesquisa, estão pesando sobre a pré-candidatura dele. O diretor da Quest, Felipe Nunes, está dizendo que Flávio perdeu apoio entre eleitores de direita que não se consideram bolsonaristas. Mas é curioso, porque o que cresceu não foram as intenções de voto dos outros nomes da direita. O que cresceu foram os indecisos, ou seja, eles saíram de Flávio e estão à procura de uma alternativa essa que parece ainda não ser clara, e viável na cabeça do eleitor. Os bolsonaristas continuam firmes, animados com a campanha do Flávio Bolsonaro, mas a direita não bolsonarista, essa já apresenta uma tendência muito clara de abandono e desânimo, de desalento com as perspectivas da campanha. Uma dessas crises envolve quem? Michele Bolsonaro. Em entrevista ao Flow Podcast, o Flávio afirmou que está rompido com a madrasta. Mesmo assim, ele disse que ainda espera contar com o apoio dela durante a campanha. Com toda a franqueza, hoje em dia eu não tenho relação com ela, tá bom? Não tenho, ela
Mas agora que eu estou proibido de falar com meu pai, eu ia lá na casa dele de vez em quando. E assim, eu espero que em algum momento todo mundo, né, compreenda completamente que o inimigo do Brasil está do lado de lá, não está aqui. Então, assim, nunca pressionei, né, para entrar para a campanha ou para não entrar. Vem a hora que quer, vem se quiser também. Tá? Porque, assim, eu estou dando o meu melhor, eu sei qual é o caminho que eu tenho que seguir, eu preciso de todo mundo. E ele também mudou o tom sobre aquela foto que foi divulgada ontem. Não sei se você viu, o Leandro falou sobre isso ontem também, em que ele está aparecendo do lado do Luiz Felipe Mourão, conhecido como Sicário. Ele era apontado pela Polícia Federal como ligado ao banqueiro Daniel Vorcaro e morreu em março desse ano, você lembra? Quando ele estava sob custódia. Num primeiro momento, a assessoria de Flávio Bolsonaro disse que o senador não conhecia o homem e levantou a possibilidade de aquela imagem ter sido criada com inteligência artificial. Depois, num vídeo publicado nas redes sociais, Flávio Bolsonaro não contestou mais a foto. Ele disse que costuma atender muitos pedidos de apoiadores e que não tem como saber quem são todas as pessoas que posam ao lado dele. Pessoal, alguns blogs de esquerda estão dizendo que tem uma foto minha aí com um tal de Sicário. Bom, eu não sei se é verdade. Se for verdade, certamente é mais uma das várias que eu tiro todos os dias, porque graças a Deus, por onde eu ando, todo mundo pede para tirar foto, tem um carinho enorme pela gente, manda mensagem de confiança, que a gente precisa resgatar o Brasil. Então, graças a Deus, eu sou muito bem recebido por onde eu passo, tiro foto com todo mundo que me pede, eu não tenho como saber quem é aquela pessoa que está tirando foto comigo, né? Bom, o contexto em que a imagem foi feita ainda não foi esclarecido, mas o portal ICL divulgou que essa foto seria de 2022 e teria sido tirada num hotel do Rio. As análises divulgadas até agora não encontraram sinais de manipulação por inteligência artificial. Mudando de assunto, para te trazer um exemplo bem concreto de uma discussão que está repercutindo no noticiário há alguns dias, né? Todo ano, o governo federal organiza o orçamento da União, né? Que define como vai ser usado o dinheiro arrecadado com impostos. Uma parte desses recursos pode ser direcionada por deputados e senadores por meio das chamadas emendas parlamentares. E é com essas emendas que um parlamentar pode indicar dinheiro para uma obra, para um hospital, uma escola ou um outro projeto em algum estado ou município. Mas o Supremo Tribunal Federal está querendo saber se os presidentes de partidos, mesmo aqueles que não estejam com mandato no Congresso, também estão interferindo nessa escolha e dizendo para onde esse dinheiro deve ir. PT, Novo, MDB, PCdoB e PV já estão negando que as cúpulas das legendas participem dessa divisão. As respostas desses partidos vieram depois que o ministro Flávio Dino deu 10 dias para que os presidentes dos 21 partidos com representação no Congresso expliquem como funciona a indicação das emendas dentro de cada sigla. Porque está rolando aquela suspeita, né, de que alguns dirigentes de partidos estejam controlando cotas informais do orçamento e repassando ordens a parlamentares ou servidores, mesmo sem ocupar cargo de deputado ou de senador. Essa discussão veio à tona depois que o Valdemar Costa Neto, presidente do PL e que não tem mandato nenhum atualmente, disse que faz parte do papel de um dirigente influenciar sim na decisão das emendas da bancada. Mas outros presidentes de partidos fazem isso também, presidente? Mas lógico, é função do presidente é cuidar do partido. Quem tem uma visão nacional do partido é só o presidente. Os presidentes de partido têm essa influência... Mas igual o senhor tem no PL, eu queria só... Lógico. Coisa mais natural do mundo. Coisa mais natural do mundo é função do presidente. Se o presidente não faz isso, pode ir embora. Não vai fazer o quê? Esse é um trecho da entrevista do Valdemar Costa Neto à Globo News, né? Só que Flávio Dino está dizendo que essa decisão cabe exclusivamente aos deputados e aos senadores que estão no exercício do mandato. Agora a gente segue acompanhando para saber o que é que os outros presidentes partidários vão responder formalmente ao Supremo. Eles vão ter que detalhar se participam ou não da divisão desses recursos. Os agentes comunitários de saúde e de combate a endemias fazem um trabalho essencial, né?
São eles que visitam as casas de milhões de brasileiros, acompanham famílias e atuam na prevenção de doenças como dengue, zika e chikungunya. E uma proposta aprovada pelo Congresso está tentando valorizar esse trabalho com uma aposentadoria especial para esses profissionais. O problema não é explicar por que esses profissionais precisam de reconhecimento. A questão é saber de onde vai sair o dinheiro para pagar essa mudança importante para eles. É porque uma aposentadoria acaba sendo uma despesa que continua por muitos anos. E é por isso que as regras fiscais exigem que uma medida desse tamanho venha acompanhada de cálculos e de uma fonte de recursos, né? O Senado aprovou uma proposta de emenda à Constituição prevendo esses pagamentos e apresentando uma forma de participação da União nesse pagamento. Mas a equipe econômica do governo está dizendo que essa solução não cobre toda a conta, estimada em quase 30 bilhões de reais nos próximos 10 anos. E é por isso que o governo está tratando essa PEC, aprovada pelo Senado, como pauta-bomba, justamente porque ela é uma proposta popular que aumenta as despesas e cria uma pressão bem grande sobre as contas públicas. Num ano em que presidente, senadores e deputados vão disputar as urnas, né? É ano de eleição, fica politicamente mais difícil votar contra um benefício para milhares de trabalhadores. Só que depois da votação, alguém precisa encaixar essa conta no orçamento, né? E o impacto não vai ficar só com o governo federal, não. Estados e municípios também podem ter que gastar mais com aposentadorias. Por isso, o ministro da Fazenda, Dário Durigan, pediu ao presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que adie a promulgação da PEC, que é o ato final, né, que coloca a mudança dentro da Constituição. Como se trata de uma PEC, o texto não passa pela sanção de Lula e o presidente não pode nem vetar. O governo quer ganhar tempo para refazer os cálculos e tentar definir melhor como essa despesa vai ser paga. E o que essa proposta de emenda à Constituição diz? Ela permite que mulheres se aposentem aos 57 anos e homens aos 60, desde que eles tenham pelo menos 25 anos de contribuição trabalhando nessa atividade tão importante, né? O benefício vai ter o valor do último salário, com os mesmos reajustes concedidos aos profissionais que continuam na ativa. Durigan está dizendo que, se o texto for promulgado sem uma fonte de recursos considerada suficiente, o governo deve recorrer ao Supremo. Então, a aposentadoria especial foi até aprovada, a disputa agora é sobre quando ela vai entrar na Constituição e como a União, os estados e os municípios vão pagar essa conta bilionária. Quem mora ou trabalha perto do Distrito Industrial de Manaus precisa continuar atento agora de manhã, viu? A cidade está em estado de alerta depois de um vazamento de estireno, que é um produto químico usado na fabricação de plásticos e borrachas. Até a última atualização que a gente recebeu, a situação estava controlada, mas mesmo assim equipes continuam no local monitorando a presença da substância no ar. O problema aconteceu ontem numa fábrica da Inova, na zona sul de Manaus. A empresa informou que a temperatura subiu de forma anormal dentro de um dos tanques e provocou a liberação desses vapores. Os bombeiros resfriaram o equipamento e disseram que não houve incêndio e nem explosão. Trabalhadores da fábrica e de empresas vizinhas foram retirados por segurança. Um shopping próximo também suspendeu as atividades por causa do cheiro bem forte. Ao menos 16 pessoas procuraram unidades de saúde depois de sentir algum mal-estar. A Prefeitura de Manaus informou que não houve mortes nem casos graves. E o que esse produto pode causar? O estireno pode irritar os olhos, a pele e as vias respiratórias. A exposição também pode provocar dor de cabeça, tontura, náusea e cansaço. A orientação, se você mora em Manaus, é evitar a Rua Javari e as áreas industriais atingidas. Quem sentir o cheiro dentro de casa deve fechar as portas, as janelas e desligar aparelhos que puxam ar da rua. E quem tiver falta de ar, confusão mental, desmaio, vômitos persistentes ou dor no peito, precisa procurar atendimento imediatamente. Fique atento se você mora em Manaus, hein? A Prefeitura criou um gabinete de crise para acompanhar a situação e ainda está apurando com outros órgãos os impactos ambientais e as responsabilidades pelo vazamento.
E lembra daquela mulher de 38 anos de idade que passou mais de um ano vivendo com uma família em Santa Catarina, fingindo ser uma menina de 12 anos? Pois é, o caso virou meme nas redes sociais porque as imagens deixaram muita gente sem entender como aquela história conseguiu se sustentar por tanto tempo, né? Só que por trás da situação inacreditável está uma família que acolheu Amanda Oliveira, pagou as despesas dela, preparou um quarto infantil e chegou até a fazer uma festa de aniversário de 12 anos para ela. A Amanda usava o nome Gabriele e dizia que parecia mais velha porque tinha sido obrigada pelo pai a tomar hormônios. O casal tratava essa mulher como filha e chegou a pensar em adotá-la oficialmente. Só que a Amanda evitava qualquer tentativa de apresentar documentos ou formalizar o processo. A história só foi descoberta quando uma parente desconfiou e encontrou na internet relatos de golpes parecidos. E foi justamente a repercussão desse caso que levou a Polícia Civil do Paraná a retomar uma outra investigação contra a Amanda. Agora, ela foi indiciada por estelionato por um episódio que teria acontecido em 2021. Dessa vez, a Amanda usava o nome de Emily e fingia ser uma adolescente de 13 anos com leucemia em estágio terminal. Ela entrou num grupo virtual de oração, disse que estava internada em Brasília e passou cerca de 10 meses contando histórias sobre o tratamento e uma série de tragédias familiares. As pessoas faziam as orações, gravavam mensagens de apoio, enviavam dinheiro por Pix, e uma das mulheres criou um vínculo tão forte com ela que chegou a tatuar o nome usado pela falsa adolescente. Quando o caso de Santa Catarina apareceu no noticiário, integrantes do grupo reconheceram a Amanda e procuraram de novo a polícia. Então são 2 episódios diferentes, um em Santa Catarina, em que ela teria vivido como uma filha de uma família, e no Paraná, que teria fingido estar com câncer para conseguir dinheiro de um grupo religioso. A Amanda foi indiciada no Paraná, mas ainda não foi condenada nesse processo. Agora o caso vai para o Ministério Público, que decide se apresenta uma denúncia à Justiça. Que história, hein? Vamos agora para as informações internacionais. Olha, para quem tem adolescente em casa, essa discussão é bem conhecida. A pessoa diz que vai ver só mais um vídeo ali antes de dormir e quando percebe já passou 1 hora rolando a tela. O governo do Reino Unido quer tentar interromper esse hábito com uma espécie de toque de recolher digital. A proposta é que as redes sociais fiquem bloqueadas automaticamente para adolescentes de 16 e 17 anos entre meia-noite e 6 da manhã. Mas atenção, não vai ser uma proibição absoluta. O bloqueio vai aparecer como configuração padrão e o próprio adolescente vai poder desativar. O governo britânico também quer desligar automaticamente recursos criados para manter o usuário preso à tela. É o caso dos vídeos que começam sozinhos e aí daquela rolagem infinita, em que sempre aparece mais um conteúdo, a pessoa nem para de mexer no celular. A decisão veio depois de um teste feito com mais de 300 adolescentes e responsáveis. Durante um mês, parte dos participantes ficou mesmo sem acessar redes sociais entre 9 da noite e 7 da manhã. As famílias relataram melhora no sono, na concentração e no convívio dentro de casa. Só que a pesquisa também encontrou algumas dificuldades. Alguns jovens trocaram o celular por outros aparelhos ou concentraram o uso antes do horário de bloqueio. E teve quem reclamasse também de ficar de fora das conversas com os amigos. Esse toque de recolher faz parte de um pacote que é até maior. A partir de 2027, o Reino Unido está pretendendo proibir completamente o uso das principais redes sociais por menores de 16 anos, seguindo um modelo parecido com o adotado pela Austrália. O país também anunciou um plano separado para obrigar as empresas de tecnologia a criar ferramentas que impeçam crianças e adolescentes de produzir, enviar ou receber imagens de nudez. Agora as regras ainda precisam passar pelo parlamento, E a previsão do governo é que as novas proteções comecem a funcionar no primeiro semestre do ano que vem. Bora falar de Copa do Mundo. A classificação da Argentina para a segunda final seguida de Copa do Mundo virou festa dentro e fora do país.
Milhares de argentinos saíram às ruas depois da vitória de virada por 2-1 sobre a Inglaterra. E foi uma classificação daquelas que fazem o torcedor sofrer até o fim. Até os secadores sofreram. A Argentina perdia por 1-0 até os 40 minutos do segundo tempo. Aí o Messi apareceu, deu 2 assistências e comandou essa reação. Messi mete o centro! Caramba, que festa, hein? Depois do jogo, o Messi falou sobre essa virada nos minutos finais. Inesquecível com a Inglaterra. A verdade é que é incrível mesmo. Tudo que esse grupo vem fazendo, uma mostra a mais de caráter, de querer, de força, de coletividade, de futebol, claro, porque jogamos muito futebol. E com paciência, enfim, é incrível como nós vimos fazendo tudo isso durante esse Mundial, como nós conseguimos fazer isso com o grupo. E estar mais uma vez numa final de uma Copa do Mundo. Seguimos muito felizes por tudo que está acontecendo. Gente, a comemoração é deles, eles estão merecendo, né? Porque o jogo foi muito bom mesmo. Não tem como. A gente que tava secando, a gente tem que concordar. Não deu, eles jogaram muito. Depois que a Inglaterra fez o primeiro gol, não teve espaço pra Inglaterra fazer mais nada. Eles atacaram até o final, até que conseguiram esses 2 gols. Merecedores mesmo, merecedores. Nem sei que música é essa, mas eles estão cantando bastante. Argentina e Espanha vão disputar esse título domingo, às 4 da tarde. Antes, no sábado, às 6 da tarde, Inglaterra e França vão entrar em campo pelo 3º lugar. É o finalzinho da Copa do Mundo de 2026, que não deu pra gente, né? Mas quem sabe aí na próxima, vamos ver. E com a Copa chegando ao fim, o Campeonato Brasileiro volta hoje, depois da pausa, né? O Botafogo recebe o Santos no Engenhão e o Vitória enfrenta o Vasco no Barradão. São confrontos importantes na parte de baixo da tabela. O Botafogo está aparecendo em 12º lugar, com 22 pontos, logo à frente do Vitória, que tem a mesma pontuação. O Santos está na 15ª posição com 21 e o Vasco volta ao campeonato dentro da zona de rebaixamento, com 20 pontos só. E tem vôlei também. Mais tarde tem Brasil e Estados Unidos pela Liga das Nações Masculina de Vôlei, hein? A partida começa às 10 da noite em Chicago. O Brasil chega embalado pela vitória de ontem sobre a França por 3-0. Com o resultado, a seleção brasileira subiu para o 7º lugar com 16 pontos e voltou à zona de classificação para a fase final. Agora o desafio vai ser contra os donos da casa, que ocupam a 2ª posição. O Japão continua na liderança. Bora encerrar, pessoal? Obrigado, viu, pela sua companhia. Eu agradeço também em nome do Laerte Afonso, do Edmilson Fernandes, e deixo um agradecimento especial aqui para pessoas que vão mandando mensagens pra gente, né? Os Panolovers, sempre muito bom ter a sua companhia, ter a sua presença. O Renato Fernandes, queridíssimo, ouvindo a gente demais, lá de Belo Horizonte. Valeu, Renato, pela sua participação, pela sua companhia. Tem também o Wagner Lenhart, que mandou mensagem pra gente lá do Rio Grande do Sul, não disse qual cidade, mas está ouvindo a gente sempre. Tem também o Neto Andrade, que é aqui do Rio de Janeiro, também mandando mensagem, agradecendo pelas notícias, pelo resumo que a gente faz todos os dias em menos de meia hora. E chegou mais um, o Melvin Caires, lá de Salvador, queridíssimo, falando aqui que tá sempre ansioso pra ouvir minha voz falando o nome dele. Valeu demais, Melvin. Tá falado, cara. Obrigado, viu? Pela sua companhia todos os dias aqui com a gente, ouvindo o Panorama CBN. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela sua companhia. Mais tarde tem o Leandro Gouveia com o Panorama da Noite. Amanhã a gente volta a se encontrar cedinho. Tchau, tchau.